Olá, gente, tudo bem do outro lado? Hoje eu vim falar uma coisa que eu tô gostando tanto de fazer, de verdade, que eu nunca fiz, ó. Pôr a mão na terra. Nunca fiz isso. Nunca gostava de ficar assim. Morria de medo de minhoca, aliás. Até hoje eu dou uma olhadinha assim pra ver se não tem nenhuma. Mas fiquei um pouquinho mais desapegada de sujar as mãos. No início da minha jardinagem aqui, eu colocava luva, confesso, né, para não ficar com as unhas assim. Mas hoje eu nem ligo mais, coisa mais gostosa é molhar ela e sentir ela. Mas aos poucos que eu fui me adaptando. Bom, vocês viram que aqui no canal eu sempre tive uma plantinha ou outra, coisa minúscula na decoração, em alguma coisa ou outra. E eu sempre amei muito, muito a costela de Adão. Tem aqui também, por aqui, tem um quadro de costela de Adão. Mas aos poucos eu fui gostando de alguma outra, ou então de uma espécie. E durante a pandemia, quem não ficou muito apegada em plantas e começou a se aprimorar? Eu fiz alguns cursos de jardinagem também para conhecer um pouquinho de cada espécie, de começar a fazer propagação também. E comecei a amar esse mundo e hoje eu tenho essa pequena coleção. E hoje eu fiz esse vídeo para mostrar algumas coisinhas aqui que eu tenho para cuidar das plantas, né? Já te mostrei aí a terra, eu sempre compro substrato já pronto, no garden mesmo, ou então nesses lojão de utilidades, também tem esse substrato, é importante você comprar um adequado para cada tipo de planta, mas eu sei que é muito difícil você comprar um substrato para orquídea, um para costela de Adão, as suculentas também, que ela gosta de um substrato mais arenoso, elas são, né, do jeito delas ali, gosta de um ambiente mais sequinho. E tem as hortaliças também, que gostam de um substrato que fica mais molhadinho por mais tempo. Eu confesso para você que eu tô com um pouquinho de dificuldade com a minha horta. Vocês podem ver ali, tem alguma coisinha, manjericão, hortelã, alecrim, que não tá indo muito para frente. Aqui eu tenho bastante iluminação, aqui a luz do dia bastante, só que eu não tenho o sol de verdade, o sol que a gente precisa de verdade, eu estou sem. Então estou com uma dificuldade ali na minha horta, já esteve muito linda, mas ela ainda não foi para frente como eu gostaria de vê-la, assim, sabe? Mas em compensação, outras coisas eu estou conseguindo acompanhar aqui o crescimento e ver elas desenvolverem tanto. Essa daqui, por exemplo, eu comprei ela, era bem pequenininha no garden, sabe aquelas plantas que estão em promoção? E olha, ela está já cabeluda aqui, pendendo. E eu tive até que pendurar ela assim para ver se ela desenvolve mais ainda, que ela merecia, né? Orquídeas também florescendo, algumas já deixou de florir, aí eu tá na UTIzinha ali para ter um adubo. E eu vou falar para vocês então, já começando sobre adubo, né? Eu tenho aqui dois tipos de adubo, né? O saquinho do em pó, eu já não tenho mais, mas eu faço aqui essas trouxinhas com esses paninhos, sabe? Que eu compro por metro em lojas de utilidade também. Faço umas trouxinhas assim e vou colocando num vaso. Toda vez que eu rego, eu molho aqui e ela vai aos poucos liberando esse adubo em pó e eu vou sentindo quando vai acabar. Também tem o adubo líquido que você mistura na água no borrifadorzinho e você vai colocando de 15 em 15 dias, dependendo da planta. É bom dar um Google lá, pesquisar quanto tempo ela precisa, porque cada planta tem um cuidado diferente. Eu estou ficando louca aqui porque eu tenho bastante espécie e eu tenho que pesquisar uma por uma. Então sempre é bom você ver qual elas se adaptam melhor e você vai conhecendo um pouquinho delas. Então tem esses dois tipos de adubo. Esse daqui é um fungicida também, porque às vezes elas não se adequam bem na sua casa. Pode vir com fungo ou outro lá do garden, que já aconteceu de eu comprar planta no garden sem saber e vir, né, com alguma doencinha, mas aí você trata, aos poucos vai conhecendo. Bom, o que eu tenho aqui? Que é muito bacana. Eu gosto muito de propagar, de pegar uma mudinha de alguém, sabe? Então, é sempre bom você ter um vidrinho, porque sempre você vai querer enraizar uma planta.
Minhas experiências com enraizamento sempre deu melhor em vidro. Às vezes você coloca aí num copo de acrílico ou de plástico, pode ser que dê super certo também, desde que esteja, né, com bastante luminosidade. Mas as minhas experiências aqui em casa foram muito mais para frente quando eu coloquei assim nessas vasilhames de vidro que você tem aí para reutilizar. Peguei umas espátulazinhas aqui, ó, umas pás já usadas, outras eu já tinha lavado, mas eu vou explicar para vocês por que eu tenho essas duas diferentes, né? Essa daqui é de plástico, que é a que eu mais amo, porque é verde também, que eu gosto muito, mas eu comprei essa daqui de ferro, porque às vezes você quer ou pegar uma mudinha de alguém e precisa pegar o torrão, então para você cortar aquela terra vai ser mais fácil com essa do que a de plástico. E também, de repente, você quer tirar do vaso alguma, então essa aqui vai ter mais firmeza para te ajudar. Essa daqui eu gosto quando você quer misturar, fazer o seu próprio substrato, sabe? Você pega a sua terra vegetal lá, vai colocar um adubo, vai colocar casca de ovo, né? Que eu faço aqui em casa, trituro. Então essa aqui é boa porque dá uma misturada boa assim com a espátula mesmo, ou então você vai com as mãos mesmo. Tem uma tesourinha aqui em casa, mas eu acabei não pegando, mas essa daqui é uma tesoura de poda, que eu adoro, porque às vezes você pega algum galho para propagar, sabe, por aí, ou então você vai podar alguma coisa em casa que precisa de mais precisão também. Na horta, principalmente, me ajudou melhor, porque não sofre tanto, você não fica lá raspando, né, aquele galinho que você precisa. Então ela tem uma poda mais precisa, paguei 20 e poucos reais. O cabo verde não foi proposital, não gosto tanto de verde assim. Uma coisa que você precisa ter aí, muito caro de jardinagem, é palito de churrasco. Isso aqui me ajudou bastante, porque eu matava a planta. Matava porque eu achava que elas estavam com sede demais e precisava de muita água para crescer forte, né? Quantas plantas eu não afoguei. Eu tenho uma lembrança de uma ráfia que eu tinha linda, gigante, paguei super baratinho quando eu fui decorar minha sala, isso muito jovem, quando eu casei. E era uma ráfia linda mesmo, né? Só que eu colocava água toda hora, ficava olhando pra cara dela e colocava água. E ela apodreceu, eu perdi essa ráfia. E depois que eu fui descobrir que eu tava fazendo mal pra ela de tanta rega, né? Então eu aprendi essa do palito de churrasco pra ver se a terra tá precisando de mais rega ou não. Se sair sequinho o seu palito de churrasco, pode regar. Se ainda tiver úmida, sair bem sujinho, assim, aquele cafezinho assim no palito, não precisa, larga ela lá que ela tá bem. Tem até um aqui, ó, mais adaptado, que eu recebi lá no Instagram e mostrei. Olha que bonitinho, de costela de Adão, gente. Só espeto e vejo se a minha planta precisa de rega ou não. Uma coisa legal para você reutilizar na sua casa aí também, na jardinagem, é para você fazer uma boa drenagem no vaso embaixo e não perder tanto aquela terra. Eu uso tanto essas forminhas aqui que vem frios ou vem carne, ou então caixa de ovo. Eu pego e tiro as partezinhas assim, bem quadradinho, ó, e coloco no fundo do vaso. Ele vai fazer com que aquela parte de baixo não fique muita água no seu vaso e não apodreça as raízes da sua planta. Então, ela vai fazer uma boa drenagem e permitir que o excesso de água saia pelos aqueles furinhos que tem lá embaixo, né? Você pode usar também, né, se você não tiver emergencialmente essas coisas utilizar, você pode comprar também coisas que dá para você fazer essa drenagem. Aqui eu tenho argila expandida, que você compra em saquinho também, R$10 o pacote em Garden, ou pedra também, você pode colocar umas pedrinhas no fundo do vaso, ele vai fazer com que escorra melhor a água lá embaixo. Escovinha de dente na jardinagem, gente, essa é verde, mas também não foi de propósito, porque ela já estava lá sendo usada, mas ela tá bem limpinha, ó. Eu uso para que essa escova de dente? Para tirar, talvez, alguns insetos, algumas pragas que venha estar, inclusive, será que é? Tem outra coisa que vocês precisam aprender na jardinagem. Veja se é praga ou não. Às vezes é só uma terrinha que tem, então você vai e tira. Se não for, você vai descobrir se é um piolinho de planta, se é uma cochonilha, que é aquela coisinha branca que adora ficar nas plantas, não tem problema nenhum. Mas você pega um pouquinho de sabão, esfrega na folhinha
né? Geralmente as folhonas gostam ainda mais dessas pragas, né? Então, isso aqui me ajuda bastante com um pouquinho de detergente da cozinha. Eu esfrego a folhinha e ela sai e a planta volta a ficar muito saudável. Outra coisa bacana que você deve ter aí em casa é uma pinça velha de sobrancelha, inclusive essa tá bem velha mesmo, ficou aqui em cima. Porque eu uso essa naquelas folhinhas de baixo da suculenta, que elas já fizeram o trabalho delas, ou então que eu reguei demais, talvez elas apodreceram, pode ser que aconteça também. Mas geralmente, né, elas têm o ciclo delas, então você vai tirar delicadamente com uma pinça, vai te ajudar muito isso. Para regar aqueles potinhos também, você pode usar uma seringa, de preferência nova, porque ela é tão baratinha, mas se você já tiver alguma outra seringa aí, você pode usar para regar, porque você vai regar precisamente o seu potinho, sabe? Sem molhar a sua suculenta. Mas também eu tenho isso daqui que eu amo demais, esse meu borrifador, tem vários nomes para isso daqui, mas eu adoro demais, porque ele pode tanto molhar as folhas assim, ó, eu molhei um pouco também, como também você pode deixar ele aqui, ó, regular ele, que ele vai fazer um jato preciso, ó. Esse aqui ainda ficou bem esguichando. Mas você pode regular ele e sentir, ó como ele dá um jato mais certinho. Então, quando você jogar no seu potinho, ele vai ficar só onde você tá esguichando mesmo. Aí, se você fechar ele todo, aí ele fica como se fosse esses borrifadores. Então, que é um pulverizador que você acha em qualquer lugar, center de jardinagem, construção ou local mesmo para jardinagem, floricultura. Essa foi um pouquinho da minha rotina que eu tô tendo aqui com as plantas. Se você gostou desse vídeo, se você se identifica na sua rotina também, se você gostou de alguma planta que você viu, quer ver um tour pelas plantas ou saber de alguma planta específica, que eu não sou nenhuma expert, mas eu posso dividir com você a experiência que eu tive aqui em propagação de plantas, como foi o cuidar da transição do inverno para a primavera e agora estamos no verão. Teve bastante diferença. Tem muito assunto para quem gosta de planta para a gente conversar aqui, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, conversem comigo aqui nos comentários. E se vocês quiserem, a gente volta a falar de plantas, de jardinagem, que é um tema que eu tô amando também, gente. Beijo com as mãos sujas hoje. Fica aí. Eu querendo mandar nas plantas.